Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Estou muito feliz, né? Estar de volta aqui, né? Depois de 10 meses ali no Piauí, tendo esse privilégio de estar aqui com a igreja aqui, onde grande maioria aqui já me conhece. Eu vejo aqui que tem alguns rostos novos aqui, talvez não saibam a minha história, né? Aqui, algumas crianças, que agora já é adolescente, estou vendo ali as meninas da Noemi, alguns veteranos, Valente Davi, Ezequiel ali, Damares. Eu fiz parte desse conjunto aqui, mas eu estou muito feliz, irmão, de estar aqui com essa igreja. E ore por aquele lugar, eu creio que as orações daqui da Jerusalém têm alcançado lá. Amém? Vamos ficar de pé. Vou ficar aqui dentro da temática que o nosso pastor nos passou. Não vou dar testemunho missionário. Já dei aqui na sexta-feira, então vou ficar aqui com o propósito da palavra de Deus aqui, né? Agradecer a Giovana, o Flávio, que veio aí, nos atendeu, por estar aqui perto, passando aqui conosco. Amém. Isso aqui, irmão, é para mim não andar para lá e para cá, viu? Isso aqui é que me segura aqui. Como o pastor sabe como é que eu sou, derrubo os trem tudo. Uma vez lá na outra igreja derrubei os negócios do altar, então isso aqui me ajuda, né? Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Em João, capítulo 4, verso... Vamos acompanhar a partir do verso 35 mesmo. Amém? João capítulo 4, verso 35 vai dizer: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, em algumas traduções fala erguei, né? Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalhaste e vós entrastes no trabalho, no seu trabalho. Amém. Só até aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus, Pai, que eu entro na Tua presença e te peço, Pai, que eu possa servir de instrumento, meu Deus, para trazer uma palavra, meu Pai, para confortar, edificar e exortar o coração da Tua igreja, Pai. Que ninguém que entrou aqui possa sair da mesma maneira, possa sair cheio da Tua palavra, crendo, meu Pai, que terá um ano de colheita para o ano de 2026. Amém. Os anos vão passando, irmão. Como o pastor Gilson disse, aceitei Jesus cabeludo. Agora também estou ficando careca e agora usando óculos. Mas é só para leitura, viu, irmãos? Eu vou tentar aqui ficar sem ele, mas na hora que precisar, a gente vamos usar ele. Meus irmãos, dentro dessa temática, o tema que o pastor Gilson me propôs, passou, que é o ano da ADMP 2026, o tema é este: colheita já, evangelizar, discipular, até que ele venha. Vamos repetir? Evangelizar, discipular,
até que ele venha. Amém. Meus irmãos, essa temática eu quero pular algumas partes do texto do capítulo 4, porque o capítulo 4 ele tem 42 versículos. Se eu for trazer aqui tudo, não vai dar tempo. Então, algumas partes eu não vou entrar, os irmãos conhecem. Eu foquei mais na parte que Jesus, ele tem um contato direto com os discípulos. E ele encerra tendo esse ensino para os discípulos, porque, na verdade, o capítulo 4 de João alcança a mulher samaritana, mas o intuito é ensinar os discípulos. Se a gente ler minuciosamente, você vai perceber que o intuito é ensinar os discípulos de uma colheita que, na sua onisciência, ele já sabia que iria acontecer, mas os discípulos não estavam preparados para aquela colheita que, no particular, Jesus, através de um diálogo, conseguiu conquistar o coração de uma mulher com toda a sua dor, com todo o seu sofrimento. No final, serviu para dar uma lição para os discípulos de colheita já. O que ela fez foi a palavra cair na boa terra e ela deu fruto. E o fruto dela foi grande. Meus irmãos, estamos então no último mês, no último dia. Um ano se vai, um ano se vem. O que fizemos já passou. E o que pretendemos fazer depende de nós. Então, esse ano que você tinha que fazer nesse ano, você já fez. Agora, no último dia, nós pretendemos, no ano de 2026, fazer algo novo ou tentar fazer aquilo que nós não conseguimos fazer no ano de 2025. O tema começa com a palavra colheita já. A palavra colheita, já, colheita, é traduzido por ceifar, plantar, semear. Já a palavra já dá a ideia de atitude, ação, urgência. Então, quem escolheu esse tema, a reunião do concílio que escolheu, teve uma ideia brilhante, porque colheita já é o que a igreja precisa fazer. Porque o que essa mulher fez aqui, depois que Jesus teve um diálogo particular com ela, meus irmãos, os discípulos ainda não estavam preparados para fazer o que aquela mulher fez. Jesus, meus irmãos, durante o seu ministério, ele foi especialista para pregar para multidões. Multidões arrastava atrás de Jesus, e Jesus alcançava multidões. Jesus foi especialista para pregar no individual. Até a palavra do semeador vai dizer que eles interrogaram ele particularmente. Ele é especialista para pregar e ensinar para os seus discípulos no particular. Ele também era especialista para ensinar uma família. Quando ele entrou ali na casa de Marta e Maria, ele ali então ensinou um grupo familiar. Ele era especialista também para ensinar no particular também para 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Mas ele também, do mesmo tempo que ele gastava dinheiro, gastava tempo com a multidão,
com 3 discípulos mais próximos, ele também gastava tempo com uma só pessoa. E nós podemos ver que o Evangelho de João é o Evangelho que traz Jesus, então, tendo esse diálogo particular com pessoas individualmente. A primeira pessoa, que ele gasta ali 21 versículos do capítulo 3, e traz ali o texto áureo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele ali, na sua onisciência, Nicodemos também, ele gastou 21 versículos no particular para trazer o texto, se for possível, nós não tivéssemos a Bíblia, só João 16 já seria o suficiente para nós ter a salvação. E ele pregou no particular para Nicodemos, e futuramente Nicodemos foi um discípulo de Jesus. E agora entra no capítulo 4, ele propositalmente, ele aproxima de um tanque, da fonte de Jacó, sabendo que os seus discípulos não estavam preparados para o que ele iria dialogar por causa da sua religião, eram todos judeus, não estava preparado para aquele diálogo. Ele manda eles ir mais à frente, comprar comida, e por ele mandar eles mais à frente, ele sabia que naquele exato momento, ao meio-dia, aproximaria alguém que ele iria falar no particular. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, abrindo o primeiro parente, Deus vai falar com alguém aqui no particular. Só Deus sabe o seu particular, só Deus sabe a sua história, só Deus sabe o ano difícil que você passou, a última semana para a virada do ano, mas Deus vai falar com você. Aleluia, glória a Deus. A gente vemos ali no versículo 3, acompanha comigo. Glória a Deus. E deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia. Versículo 43. E 2 dias depois, partiu dali e foi para Galileia. Então, qual que era o objetivo de Deus para Jesus? O objetivo de Deus era alcançar aquela mulher samaritana. Mas o objetivo de Jesus também, sendo Deus, também era chegar até a Galileia. Porque no 3 ele deixou a Judeia, estava indo sentido a Judeia. Depois que ele fica ali, depois que faz um milagre na vida daquela mulher samaritana, o versículo 43 fala que depois de 2 dias, partiu de Samaria para a Galileia. Eu quero que você preste atenção, porque no ano de 2025, você teve objetivos. Na virada do ano de 2024 para 2025, você orou, dobrou o joelho, você fez planos e teve objetivos para você concluir. Talvez alguns queriam emagrecer, talvez alguns queriam fazer a faculdade, talvez alguns queriam fazer o curso missionário, alguns queriam entrar em algum emprego, alguns é que fez vários objetivos, planos para o ano de 2025. E Jesus tinha um objetivo, chegar à Judeia. Só que para ele chegar à Judeia, no calendário de Deus, Deus tinha uma agenda com uma mulher samaritana. E Deus trouxe você hoje, nessa noite, porque Ele tem uma agenda para você ainda nesta noite. Por isso você está aqui. O objetivo de Jesus naquele momento era deixar a Judeia e chegar até a Galileia.
A agenda de Jesus, naquele momento, era chegar à Judéia. Só que aí entra o versículo 4. E o versículo 4 vai dizer: e era necessário passar por Samaria. Você vai traçar planos nesse ano de 2023. E vai surgir agendas nesse ano de 2026. Mas vai surgir a agenda de Deus que você nem esperava. Deus está te dizendo para você: você tem objetivos para o ano de 2026, mas Deus vai colocar agenda no seu caminho que você não sabe. E é agenda com almas sedentas, esperando ouvir a irmã Kelly, ouvir o irmão Ezequiel, ouvir o irmão Timóteo, ouvir você que está aí no banco. A palavra do Senhor fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e é chamado para o seu decreto. Talvez nesse ano de 2025 você não conseguiu alcançar os seus planos, as suas metas, os seus objetivos, mas eu digo para você: vem 2026 aí e se prepara, que Deus tem agenda especial para você. Aleluia! Você pode ter objetivos, planos, mas quem faz a agenda é Deus. Repita para o seu companheiro que está para o seu lado: você pode até fazer planos, mas é Deus quem faz a sua agenda. Você pode até fazer plano, mas é Deus quem faz a sua agenda. Talvez você colocou lá na sua agenda o que você vai fazer em 2026. Mas os planos de Deus são maiores e mais altos do que os nossos. Glória a Deus. E o primeiro tópico que eu quero deixar aqui para você. Primeiro lugar, para você entender o que Deus quer para você para o ano de 2026. Os discípulos não estavam preparados para o que Jesus ia fazer na vida da samaritana. Eles eram religiosos. Dispense do seu caminho em 2026 aqueles que não entendem o seu propósito. Não porque você não ama essa pessoa, é porque ele não entende o seu propósito. Não porque Jesus não amava os discípulos, é porque eles não entendiam o propósito que eles iriam fazer na vida daquela mulher. Porque se eles estivessem ali no tanque, eles poderiam pôr tudo a perder. Sabe de uma prova? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Versículo 9. Prova disso que depois que eles voltou, Deus já tinha ministrado. Eles foram comprar comida, voltou com a comida, ficaram todos no canto deles. Ninguém falou nenhuma palavra. Sabe o que acontece? Quando aqueles que você dispensar, que não entendem o seu propósito, vir aproximar de você, vai entender tudo aquilo que Deus agendou para você e vai entender que Deus é na sua vida. E o segredo para ter uma colheita próspera no ano de 2026, primeiro tópico: dispense do seu caminho em 2026 aqueles que não entendem o seu propósito. Vou correr aqui. Tópico 2. Abra aí no versículo 27. No versículo 8, 9, os discípulos foram comprar comida. Não é isso? Dali já não tem discípulo mais. Dali é o diálogo com a mulher samaritana. Eu vou pular todo o diálogo com a mulher samaritana. Vou voltar aqui com os discípulos. Olha o versículo 27. 26. 25. A mulher disse: eu sei que tu és o Messias, e chama o Cristo, e vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, 26. Eu sou o que falo contigo.
Versículo 27. E nisto acabaram de chegar. Vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse e nem perguntou por que fala com ela. Até nisso Deus vai fazer. Aqueles que você vai dispensar, que vai atrapalhar a sua agenda no ano de 2026, que não está preparado por aquilo que Deus vai fazer na sua vida, Deus vai silenciar, não porque Deus não gosta deles, é porque o seu propósito é o seu propósito. O que Deus tem para fazer com você, Ezequiel, no ano de 2026, é com você. O que Deus vai fazer com você, Ezequiel, em 2026, é com você. O que Deus vai fazer com você, Ezequiel, em 2026, é planos maiores que tu não sabes. Deus vai colocar causas na tua mão para você fazer, para você ser honrado na sua família. Glória a Deus. Só que para isso acontecer, irmãos, para nós ter uma grande colheita no ano de 2026, nós não podemos ser agente 007. Tem crente que na empresa dele, na faculdade dele, ele é um agente 007. Ninguém sabe que ele é crente. Não fala de Jesus nem na hora do almoço, nem na fila do café. Não faz nenhuma oração para aquele necessitado que está no seu lado, aquela alma sedenta. Mas eu quero trazer aqui debaixo da autoridade de Deus. Esse ano de 2026, Deus vai te abrir a sua visão espiritual e você vai ficar sensível para entender as almas sedentas que Deus vai colocar no seu caminho. Para Jesus ganhar aquela mulher, meus irmãos, versículo 7. Mulher, dá-me de beber. O que ele fez aqui, irmãos? Iniciou um diálogo. Como não sou bobo, aprendi com o pastor Gilson. Diálogo é a união de duas palavras. Grega, dia, mais logos. Dia significa através de. Logos é verbo, ou seja, através da palavra, da comunicação. Não tem como ganhar alma calado. Tem que ter diálogo. É simples. Se você quer ganhar uma alma, está no ponto de ônibus. O tempo está chovendo, né? Está com chuva. Abra um diálogo. Está esperando o Uber. Meu Uber está chegando. Bata um diálogo. Na faculdade, o que vai cair na prova? O que vai acontecer? Abra um diálogo. Não tem comunicação sem diálogo. Inicie um diálogo. Boca fechada não ganha alma para Jesus. Não haverá salvação sem comunicação, sem que alguém ouça o Evangelho, através da sua vida, através do Logos, através da palavra de Deus. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então abra sua boca e inicia um diálogo. Glória a Deus. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Diálogo. Aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. O ide, irmãos, é a pregação do Evangelho, é o diálogo através do Evangelho. O ide não é um dom, é uma ordem, é um comando que Deus tem dado para a igreja. E Ele precisa de você, jovem. Ele precisa de você, círculo de oração. Ele precisa de você, obreiro. Ele precisa de você iniciar um diálogo. Aí, versículo 31, vou correr, não sei até que hora que eu tenho aqui, pastor. Mais 5 minutos.
os discípulos voltam. Versículo 31. E eu já vou encerrar daqui. Olha só. E entretanto seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, come. Eles saíram para comprar comida, vieram com comida. Chegaram até Jesus e falou: Jesus, coma comida. Nós trouxemos comida. Olha só por que eu falei que os discípulos ainda não estavam preparados para aquilo que Jesus ainda estava anunciando para aquela mulher. Olha a resposta de Jesus. Porém ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: porventura alguém trouxe alguma coisa para comer? Ainda não tinha entendido. Sabe por quê? Não conhecia. Olha só. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Caminhando com Jesus e não conhecia. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não adianta ter teologia, não adianta ter faculdade, não adianta você ser o melhor professor da escola dominical. Se você não faz a vontade de Deus, não prega a palavra. Meus irmãos, ali no Buriti do Canto, Deus coloca a oportunidade para a gente pregar a palavra. E eu vou ficar mudo do lado da pessoa que eu quero pregar a palavra? Não só basta um bom dia, não só basta uma gentileza, tem que ter um diálogo, iniciar um diálogo. E ali você pode falar de futebol, pode falar de qualquer coisa. E ali durante o papo vai surgindo a oportunidade de você pregar a palavra. E a minha comida é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é pregar a palavra. Para ter uma grande colheita, Deus precisa de uma igreja que tenha diálogo e pregue a palavra de Deus. Fiquemos de pé, meus irmãos. Quero fazer aqui a conclusão. Olha só, quando Jesus impactou aquela mulher, olha a mensagem que ficou gravada no coração dela. Versículo 29. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aquela mulher foi tão impactada, meus irmãos, que saiu correndo, deixou aquele cântaro, sinal de transformação, sinal de mudança. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ela deixou para trás o seu cântaro e disse: eu vou até os meus amigos samaritanos com uma frase: vinde e vede tudo o que ele me tem feito. Não porventura não é o Cristo? Foi falado do filho pródigo. Ele ensaiou um diálogo para falar com o pai. Se você tem dificuldade, ensaie um diálogo para você aproximar de uma pessoa, mas não fique calado. Ela foi: vinde e vede. Meus irmãos, agora imagina a cena. Quando aquela mulher vai até o samaritano e conta da história dela, todos sabiam que ela era uma mulher que já teve 5 maridos, que iria lá no tanque no horário do meio-dia, porque sabia que aquela mulher não era digna. Mas quando ela falou que trouxe a mensagem do Messias, que o samaritano também esperava, uma multidão veio atrás dela. E está ali Jesus, naquele poço com os discípulos. Aí vem o texto que é o tema. Aí Jesus olha, erga a cabeça e fala para os discípulos: levantai os olhos, olha lá para as colinas, olha a multidão que está vindo, olha o que a mulher samaritana fez, olha o que
multidão que ela está trazendo atrás dela. Você pode imaginar essa cena, irmão? O Jesus olhando para os discípulos. Olha aqui, irmão, olha lá. Olha a grande multidão, vem a mulher na frente e aquela grande multidão. É isso que Deus quer fazer com a Jerusalém. Só basta você abrir o coração e através de uma alma, essa uma alma, ela pode trazer uma multidão de almas sedentas. Vamos orar. Eu quero convidar você. Pastor, posso convidar algumas pessoas aqui? Você que ouviu essa mensagem, talvez você teve um ano de 2025 difícil, um ano que nada aconteceu na sua vida, os seus planos foram frustrados, algumas decisões que você tomou não aconteceu. Eu quero convidar você que está projetando o ano de 2026, ter um ano de colheita particular, você que quer propor a ser uma pessoa a ter diálogo e pregar para o sedento, eu quero convidar você aqui à frente. Você que quer ser um sedento, que quer lançar uma flecha como os jovens louvor, você que ainda não se decidiu para Jesus, conforme está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9, aquele que confessar com a sua boca, crendo no seu coração que Jesus é Senhor e ressuscitou dos mortos, será salvo. Você que quer confessar Jesus, eu quero te convidar, querido. Onde tem uma alma para Jesus, onde tem uma alma que quer se reconciliar e que não quer ser mais uma mulher samaritana na vida, não quer ter uma vida mais sedenta, não quer ter uma vida de julgamento, como aquela mulher samaritana era julgada, iria no poço ao meio-dia, mas Deus te coloca à frente hoje, nessa noite, para te dizer: grandes coisas eu tenho na sua vida. Ele tem poder para tirar o sofrimento da sua alma. Traga essa pessoa que deseja reconciliar. Olha aí do seu lado, se tem alguém aí que se sente como essa alma sedenta, essa alma que precisa de um abraço, essa alma que precisa do pão, da palavra que alimenta. Se não tem, eu quero convidar você que quer ser essa pessoa, que você tem um objetivo, mas Deus tem agendas de sedentos para colocar no seu caminho. Não tem ninguém que deseja alcançar o sedento. Uma igreja que ora pela vida de um missionário que está aqui. É um privilégio a Jerusalém enviar um missionário, e não tem mais almas que estão sedentas. Não tem mais crente que estão esperando ter uma agenda com um sedento. Jesus vai preparar a agenda com alma sedenta, e você vai testemunhar no ano de 2026, e você vai trazer essa alma para a igreja, e ela vai aceitar Jesus. Mas Deus conta contigo, Deus conta com o jovem, Deus conta com o ciclo de oração.
gratidão a Deus e querem levantar suas mãos. Amém. Glória a Deus. Deus falou conosco. Deus falou aos nossos. Eu gostaria de ouvir o conjuntão louvar o Senhor. E aí vocês se organizam aí. Enquanto vocês vão organizando, eu vou chamar essa jovem aqui para louvar o Senhor. Isso, tá? Louvar ao Senhor Jesus. Ela vai estar adorando a Jesus. Eu gosto muito de ouvir essa jovem louvar o Senhor. Maria Eduarda, glória a Deus. Ela estará louvando o nome de Jesus. Glória a Deus. Meus companheiros, eu queria ouvir todos vocês hoje. Mas se Jesus não voltar, 2026, nós vamos fazer aí um plano de estudo para a igreja. Queremos trabalhar com ministrações para casais. Trabalhamos com ministrações para famílias nesse ano de 2025. E tem várias ministrações, tem uma série de ministrações para a família lá no YouTube da Congregação Jerusalém.